A SpaceX passou 24 anos construindo foguetes. E no dia 11 de agosto, Elon Musk disse aos funcionários da SpaceX que o valor da SpaceX não está nos foguetes. Citação: a longo prazo, provavelmente em 4 ou 5 anos, a IA será 99% do valor da SpaceX. Então isso seria 99% de uma empresa espacial que na verdade coloca mais coisas em órbita todo ano do que o resto do mundo combinado. 5 dias antes dessa reunião, a Tesla e a SpaceX confirmaram em detalhes o plano de construir juntas uma enorme fábrica de chips no Texas. Seria o maior edifício da Terra e se chama TerraFab. Ao mesmo tempo, a SpaceX também se tornou um dos maiores clientes da Tesla, comprando cerca de 300 milhões de dólares em Megapacks em um único trimestre. No último trimestre, a SpaceX teve uma receita de 7,8 bilhões de dólares, um aumento de 92% em relação ao ano anterior, e 2,6 bilhões desse valor vieram do seu negócio de IA, que cresceu 213% em um único trimestre. Então, quando se fala em uma fusão entre Tesla e SpaceX, a pergunta que muitos vinham acompanhando agora é um pouco diferente. É sobre IA, poder de computação, se o Elon está ou não propositalmente mantendo o preço das ações da Tesla baixo e uma enorme fábrica de chips. Então, vamos falar sobre isso. Para começar, vamos falar sobre os lucros, porque há uma empresa de IA crescendo dentro da SpaceX, e isso finalmente aparece na teleconferência de resultados deles como uma empresa de capital aberto. xAI é a empresa que o Elon fundou em 2023 para criar sua própria IA, e essa IA é a Grok. Para treinar a Grok, eles construíram um supercomputador em Memphis chamado Colossus, e em fevereiro deste ano, a xAI passou a fazer parte da SpaceX. Então, quando você ouvir falar sobre o negócio de IA da SpaceX, é a Grok, os centros de dados por trás da Grok e a infraestrutura que a SpaceX continua construindo ao redor deles. Chips, energia e refrigeração têm tempos de espera de vários anos atualmente, então uma empresa que possui poder de computação sobrando pode alugá-lo por um preço muito alto. A SpaceX começou a alugar o poder de computação deles e os clientes que alugam são as empresas que estão tentando superar a Grok. A Anthropic faz o Claude e eles são um cliente. O Google faz o Gemini e eles são outro cliente da SpaceX. Ambas desenvolvem IA que compete diretamente com a Grok e mesmo assim estão pagando para a SpaceX pelas máquinas porque precisam muito dessa capacidade. Então é isso que são os 2,6 bilhões de dólares mencionados no início deste vídeo. O segmento de IA cresceu 213% em apenas um trimestre e está no ritmo de superar a Starlink como o maior negócio da SpaceX. Até mesmo a plataforma X foi incorporada a esse segmento, então a rede social agora faz parte do negócio de IA. A SpaceX também gastou aproximadamente o dobro da sua receita trimestral em data centers e chips nesses mesmos 3 meses, e os 75 bilhões de dólares arrecadados no IPO de junho servem para financiar essa expansão. Então, em 14 de agosto, a SpaceX concluiu a maior aquisição de uma startup da história. Eles compraram a Cursor por cerca de 60 bilhões de dólares pagos inteiramente em ações da SpaceX. A Cursor é uma empresa de codificação com IA, e essa equipe agora está trabalhando no Grok. Lá em junho, no vídeo sobre a fusão, eu falei sobre a SpaceX usar suas ações recém-listadas para comprar a Tesla em uma troca de ações. E a Cursor é exatamente esse mecanismo funcionando em uma escala muito menor. A SpaceX comprou uma empresa de 60 bilhões de dólares sem mexer no seu caixa, e a Tesla vale cerca de 22 vezes o que a Cursor valia. Então a SpaceX acabou de mostrar que pode financiar um negócio desse tamanho em ações, e fez isso publicamente pela primeira vez como uma empresa de capital aberto. Agora, aquela reunião do dia 11 de agosto foi uma reunião geral da empresa, realizada uma semana depois daqueles resultados, e a SpaceX publicou toda a gravação no X. Elon está falando com seus próprios funcionários nessa reunião, em vez de acionistas, o que muda um pouco o que ele está disposto a dizer, mas ele repetiu a frase dos 99% nessa reunião. Ele disse isso de forma mais firme, dizendo, abre aspas, eu diria 5 anos com certeza. E aí será 99% do valor da SpaceX. Agora todos nós conhecemos o longo histórico de previsões do Elon. O Roadster deveria estar em produção até 2020, e a versão de produção ainda nem foi apresentada. Os robotáxis chegaram a Austin com cerca de 5 anos de atraso em relação ao cronograma original, e ainda não ganharam escala. Ele está dizendo que, se você avaliasse a empresa em 2031, o negócio de lançamentos e a Starlink juntos basicamente não valeriam nada perto do negócio de IA. Ele explicou o restante da empresa para os funcionários nessa mesma reunião. A Starlink tem quase 11 mil satélites em órbita, o que, segundo ele, é mais do que o dobro de todos os outros juntos na Terra. A Starlink está em 167 países, e a próxima geração de satélites pretende levar a constelação para 100 mil, o que ele descreveu como reconstruir toda a internet no espaço. No lado dos foguetes, o 70º lançamento deles está chegando. Eles já levaram 78 astronautas ao espaço, e a Starship pretende aumentar a capacidade de cerca de 2.500 toneladas em órbita por ano para mais de 1 milhão de toneladas por ano. Essa é a parte da empresa que ele está chamando de 1%. Ele também deu uma data aos funcionários, dizendo que a receita de IA vai superar todo o resto na SpaceX em setembro, e enfatizou isso como, abre aspas, não provavelmente, definitivamente. Ele disse que então, isso iria superar significativamente todo o resto no quarto trimestre. Tudo na SpaceX fora da IA fez cerca de 5,2 bilhões de dólares no último trimestre, então o negócio de IA teria que basicamente dobrar em um único trimestre para superar isso.
Pela própria linha do tempo dele, a receita de IA supera todo o resto em poucas semanas após esse vídeo ser publicado. E a SpaceX agora é uma empresa de capital aberto, então o relatório do terceiro trimestre vai mostrar se isso realmente aconteceu. Eles estão mirando em 10 gigawatts de poder de computação até o final de 2027. A SpaceX termina o último trimestre com cerca de 1,4 gigawatts e eles esperam ultrapassar 2 gigawatts até o final deste ano. Para referência, 1 gigawatt é mais ou menos o que um reator nuclear de tamanho completo produz. Então eles estão planejando algo em torno da produção de 10 reatores operando centros de dados. Depois, ele fez as contas da receita para os funcionários, dizendo: se colocarmos 10 gigawatts de IA em operação até o final do próximo ano, isso vai gerar de 300 a 500 bilhões de dólares por ano em receita. Isso dá algo entre 30 e 50 dólares por watt. Para você ter uma ideia, 100 bilhões de dólares é o ritmo que eles estão buscando para dezembro, e isso é um terço do limite inferior desse novo intervalo. Na teleconferência de resultados, ele descreveu o mesmo objetivo como mais próximo de 10 gigawatts do que de 5, e na reunião, falou sobre comprar equipamentos de energia e refrigeração suficientes para 20 gigawatts, embora tenha admitido que o número está mais próximo de 15. Então, ele deu vários números para o mesmo objetivo em uma única semana, e eu não me prenderia a nenhum desses valores isolados. Ele também dividiu esse trabalho de acordo com onde ele acontece fisicamente. O treinamento de IA permanece em terra e a inferência vai para a órbita. O treinamento é ensinar o modelo e isso exige milhares de chips funcionando por meses em um galpão. A inferência é usar o modelo já pronto para responder às pessoas toda vez que alguém faz uma pergunta. Em Mi-1, eu falei sobre o argumento de colocar centros de dados em órbita, onde o Sol nunca se põe e o frio do espaço cuida do resfriamento. E naquela época, isso era apenas uma ideia sobre a qual a SpaceX falava. Nessa reunião, ele descreveu isso como um plano completo. Um centro de dados em terra é limitado por energia e resfriamento, e essas são as duas coisas que a órbita resolve, e a SpaceX possui os foguetes que colocariam o hardware lá em cima. Depois, tem os dados de treinamento. Elon disse aos funcionários que o Grok será treinado com o total de todas as informações da SpaceX, e que eles seriam, efetivamente, os pais da IA, já que o Grok herdaria seus pensamentos, ideias e crenças. Ele disse, abre aspas, então, de certa forma, ele será treinado com base em vocês. A maioria das empresas de IA está ficando sem conteúdo público da internet para treinar. Então, 24 anos de histórico de engenharia de uma empresa, cada teste, cada falha, cada decisão de design é um dado que ninguém mais possui. A Tesla tem o mesmo tipo de histórico no lado da manufatura, em uma escala muito maior, e agora esses dados estão dentro de uma empresa separada, onde o Grok não pode acessá-los. Talvez eles queiram conectar esses dois. Agora vamos falar sobre a fábrica de chips, porque a TerraFab é a peça que em breve vai unir fisicamente essas empresas. Em março, a Tesla e a SpaceX disseram que estavam construindo uma fábrica de chips no Texas com um custo de cerca de 20 bilhões de dólares e todo mundo assumiu que seria no campus norte da Giga Texas. Texas? Na verdade, a Tesla iniciou as obras de uma planta de pesquisa menor lá em abril. A grande foi para outro lugar, e no dia 6 de agosto eles confirmaram o local. A TerraFab vai ser construída no condado de Grimes, Texas, cerca de 1 hora a noroeste de Houston e aproximadamente 2 horas da Giga Texas. A primeira fase é de 16,8 bilhões de dólares divididos entre as duas empresas, e o total de todas as fases de expansão chega a impressionantes 119 bilhões de dólares. O gabinete do governador Greg Abbott anunciou isso no mesmo dia, junto com um subsídio estadual de 30 milhões de dólares. A TerraFab está planejada para ter mais de 100 milhões de pés quadrados de área de fabricação sob um único teto. Você poderia colocar cerca de 10 gigafábricas Tesla Giga Texas dentro dela, e a Fortune mediu que ela é mais de 5 vezes o tamanho do maior prédio do mundo atualmente. Elon a chamou de o maior e mais valioso edifício da Terra. Uma cadeia de suprimentos normal de chips está espalhada pelo planeta. A lógica é feita em algum lugar em Taiwan, a memória vem da Coreia, a embalagem que une tudo acontece em outro país e os testes são feitos em outro lugar depois disso. A TerraFab foi projetada para realizar cada uma dessas etapas em um único prédio. No anúncio, eles disseram que ter tudo em um único prédio permite melhorar o design repetidamente e aumentar o poder de computação mais rápido. Eles podem fabricar, testar, modificar e refazer um chip sem precisar enviar wafers entre continentes. Então, um ciclo de design que antes levava trimestres agora leva semanas. A Intel está contribuindo com sua experiência em fabricação de chips e a meta de escala é produzir mais de 1 terawatt de poder de computação por ano. É daí que vem o nome. 1 terawatt equivale a 1000 gigawatts. Então, a TerraFab pretende produzir cerca de 100 vezes a meta da própria SpaceX para o final de 2027 todo ano. Neste momento, esse número é aspiracional, e a primeira fase financiada é o compromisso real que teremos que acompanhar. Elon também explicou como será dividida a destinação dos chips da TerraFab. Cerca de 75% da capacidade de computação será destinada para naves espaciais de IA, e cerca de 25% para robôs ou Optimus. Então, essa fábrica é voltada principalmente para chips que vão parar no espaço. A Tesla está financiando metade da fábrica, e o quarto da produção da Tesla cobre o robô que eles querem construir aos milhões. O restante pertence à SpaceX e a esses satélites, então parece que a Tesla paga metade e recebe um quarto, com 3 de cada 4 chips indo para a órbita.
Agora, vou dizer que 1/4 de 1 terawatt por ano ainda é mais poder de computação do que a Tesla poderia comprar em qualquer outro lugar, então a Tesla pode aceitar uma divisão desigual e ainda assim isso pode valer a pena para eles, mas talvez isso acabe funcionando de forma diferente na prática. De qualquer forma, isso mostra onde está a prioridade dessa fábrica. E em uma fusão, você não se preocupa tanto com essa prioridade. Pelo menos 3.000 pessoas trabalhariam lá, e ambas as empresas disseram que querem contratar localmente nos condados de Grimes e Brazos. A água vem do reservatório Gibbons Creek, além de tratamento no local, em vez de usar água subterrânea local. A energia também será gerada no local com usinas a gás natural e conjuntos de baterias muito grandes, além de cerca de 2,8 bilhões de dólares em turbinas a gás nos primeiros 3 anos. Energia solar não está incluída neste anúncio, o que é um pouco estranho para um projeto do qual a Tesla responde por metade. Agora, pessoas da indústria de chips não acham que a TerraFab vai ser fácil de forma alguma, e elas se preocupam mais com a experiência do que com o dinheiro. A Tesla nunca administrou uma fábrica de chips, e a SpaceX também nunca administrou uma, em qualquer escala. Pessoas da indústria de chips dizem que fabricar os chips mais novos é o trabalho de manufatura mais complicado do mundo. As novas fábricas de chips que tiveram sucesso nos últimos anos foram ou desmembradas de empresas que já fabricavam chips, financiadas por um governo, ou focadas em um segmento menor do mercado, e a TerraFab não é nenhuma dessas opções. Um chip é impresso em um disco de silício em camadas medidas em alguns nanômetros, então uma única partícula de poeira pode arruiná-lo. O rendimento é a quantidade de chips funcionais que saem de cada disco, e em um processo totalmente novo, o rendimento normalmente é muito ruim por anos. Pouquíssimos engenheiros sabem como resolver isso e a maioria deles já trabalha na TSM, Samsung e Intel, por isso a Intel faz parte desse acordo. A indústria também espera uma escassez de mais de 300.000 profissionais da indústria de chips até o final da década, então a TerraFab estaria contratando no mercado de trabalho mais restrito da manufatura atualmente. A primeira fase parece enorme, mas nessa indústria, na verdade, esse é o padrão. Porque uma única fábrica da TSMC ou da Samsung custa mais ou menos isso, então a fase inicial de 16,8 bilhões de dólares compra uma fábrica de chips de verdade e os 119 bilhões são o custo para se tornar uma empresa de chips. Agora, lá no condado de Grimes, os comissários aprovaram uma isenção de 100% do imposto sobre a propriedade no dia 4 de junho com uma votação de 4-1, 2 meses antes do projeto se tornar público, e a maioria dos mais de 60 moradores que compareceram àquela reunião foi contra, por questões de transparência, água e energia. Uma empresa ligada a Elon já havia comprado 6 terrenos uma semana antes daquela votação, incluindo uma estação de bombeamento no rio Navassota. Desde o anúncio, cerca de 900 moradores assinaram uma petição pedindo proteções mais rígidas antes que mais incentivos sejam concedidos. O projeto paga ao condado cerca de 20 milhões de dólares por ano durante 35 anos, um pagamento inicial de 10 milhões de dólares já foi depositado e os primeiros trabalhos no local já começaram. Então, o local está confirmado e o dinheiro já está comprometido, mas os índices de rendimento ainda vão demorar anos para aparecer, ao que parece. De qualquer forma, Tesla e SpaceX agora estão construindo juntas a coisa mais cara que qualquer uma das empresas já concordou em financiar. Cada decisão sobre quais chips de qual empresa serão fabricados primeiro é uma negociação entre essas duas empresas, que ambas precisam responder à mesma pessoa. No vídeo sobre a fusão em junho, eu disse que essas empresas já funcionam como uma só, e agora eu diria isso com ainda mais convicção. Se elas conseguem fazer parceria em algo tão grande assim, realmente não vejo o que elas ganham permanecendo separadas. A Tesla e a SpaceX já faziam negócios entre si antes da TerraFab, e os números aqui são maiores do que a maioria das pessoas imagina. O relatório do segundo trimestre da SpaceX mostra que a compra de Megapacks foi de 295 milhões de dólares só nesse trimestre, e isso já soma 329 milhões de dólares até agora neste ano. Antes da ISI se tornar parte da SpaceX, eles já tinham comprado 430 milhões de dólares por conta própria. A SpaceX também já adquiriu 131 milhões de dólares em Cybertrucks até o final do ano passado. Então, a SpaceX se tornou um cliente sério da Tesla. Agora, o motivo do Megapack é que um centro de dados de IA consome energia em grandes picos irregulares, e a rede elétrica simplesmente não consegue absorver isso sozinha. Então, esses locais são construídos com bancos de baterias entre eles e a concessionária de energia para suavizar a demanda e manter tudo funcionando quando a rede oscila. O Megapack da Tesla é um dos poucos produtos no mundo feitos exatamente para isso, e os que a SpaceX está comprando vão para o centro de dados da XAI em Memphis. A Tesla também começou a adicionar conectividade Starlink ao Cybercab. Já vimos o Cybercab ser apresentado com a antena Starlink integrada diretamente no teto. Na última teleconferência de resultados da Tesla, Elon destacou a entrada do Starlink nos carros e a fábrica de chips como a interseção entre as duas empresas, e disse que essa interseção continua crescendo. Cada uma dessas compras é divulgada como uma transação entre partes relacionadas. Ambos os conselhos precisam aprovar. Os valores em dólares vão para o registro na SEC, e qualquer grupo de acionistas pode processar se achar que pagou a mais. Então Tesla e SpaceX basicamente já têm um histórico documentado de operar como uma única empresa, mas isso está registrado em documentos públicos atualizados a cada trimestre. Agora, em uma fusão, a SpaceX estaria comprando mais do que uma montadora de carros. A Tesla Energy passaria a ser interna, e nesse ponto, todo o centro de dados que a SpaceX construir receberia Megapacks em massa de uma fábrica que eles próprios possuem.
A SpaceX também ficaria com a equipe que projeta os computadores de IA da Tesla desde 2019. O AI-5, o próximo chip deles, foi finalizado em abril, e tanto a TSMC no Arizona quanto a Samsung em Taylor, no Texas, estão prontas para fabricá-lo. Esse conhecimento aparentemente iria para a SpaceX. As fábricas da Tesla também fariam parte do acordo, porque a Tesla passou 2 décadas aprendendo a construir máquinas complexas aos milhões, enquanto a SpaceX constrói algumas centenas de foguetes por ano. Esse conhecimento de fábrica, além dos registros por trás dele, é exatamente o tipo de dado que Elon disse que ia usar para treinar o Grok. No último trimestre, a Tesla bateu recordes de receita e entregas, mas a margem operacional ainda ficou em 1,4%. Isso aconteceu porque os gastos com IA estão consumindo o que os carros faturam. Então, o negócio de carros está, no fim das contas, pagando pela expansão de IA da Tesla, e a margem desse negócio está muito apertada no momento. Em uma fusão, a Tesla ganha a capacidade de treinamento da SpaceX. O próprio cluster de treinamento da Tesla na Giga Texas é chamado de Cortex, e terminou o último trimestre com cerca de 260 megawatts, com quase 400 megawatts projetados até o final do ano. Isso equivale a mais de 230 mil chips, a racem da NVIDIA em poder de computação. E ainda assim, parece pequeno ao lado dos 1,4 gigawatts da SpaceX. Então a SpaceX já tem cerca de 5 vezes o poder de computação da Tesla, e a diferença aumenta a cada trimestre. A SpaceX também gastou quase 3 vezes todo o orçamento de capital da Tesla apenas em infraestrutura de IA nesse trimestre. Então uma empresa fundida multiplica o dinheiro por trás da IA da Tesla várias vezes da noite para o dia. Agora, em junho, eu estava falando sobre o fato de que uma empresa combinada poderia treinar versões de direção totalmente autônoma em dias em vez de semanas, e a SpaceX só aumentou sua vantagem sobre a Tesla desde então. A Tesla também passa a ter fornecimento garantido de chips com esse acordo. A Tesla começou a construção de sua fábrica Optimus nesta primavera e eles planejam eventualmente fabricar 10 milhões de robôs por ano. A produção em grande escala está prevista para o verão de 2027 e cada um desses robôs precisa de um computador de inferência. O Cybercab precisa de um em cada carro e o mesmo vale para todo o resto que a Tesla vende. Os pedidos do AI-5 na TSMC e na Samsung cobrem os carros, e 10 milhões de robôs por ano representam, além disso, o equivalente em chips a mais uns 2 negócios de carros. Comprar essa quantidade no mercado aberto significa competir com a Apple e a NVIDIA. Então, uma empresa fundida possuiria toda a produção da Terafab. Os proprietários do Hardware 3 também estão nessa fila de chips. Elon Musk já disse que os carros da Tesla com Hardware 3 não têm capacidade para rodar com direção totalmente autônoma sem supervisão, e há muitos desses carros nas ruas. Esses proprietários mais cedo ou mais tarde vão receber a oferta de um novo computador, e esse computador precisa de um chip que a Tesla terá que comprar ou fabricar. O preço de um Cybercab depende desse mesmo fornecimento, e a direção totalmente autônoma melhora no ritmo que esse fornecimento permitir. Então, seja lá o que a Tesla acabar oferecendo aos proprietários do Hardware 3, vai mostrar quantos chips a Tesla realmente consegue obter. A SpaceX e a Tesla também possuem dados de engenharia que nenhuma outra empresa tem. A SpaceX tem 24 anos de histórico em engenharia de foguetes, e a Tesla tem 2 décadas de registros de desenvolvimento de carros, baterias e fábricas. O Grok treinado em ambos os arquivos seria a base de conhecimento industrial mais profunda do mundo, e uma fusão colocaria tudo em um só lugar. O Grok poderia colocar o histórico de testes de cada motor Raptor ao lado de 2 décadas de dados de unidades de tração. E eu acho isso muito interessante, muito mais interessante do que aquilo em que as pessoas normalmente focam, que é a avaliação da empresa. Nenhuma outra empresa na Terra possui 2 conjuntos de registros de engenharia como esses 2. Em março, Elon anunciou um projeto chamado Digital Optimus, e ele anunciou isso como um projeto conjunto entre a Xiaomi e a Tesla, resultado do investimento de 2 bilhões de dólares que a Tesla fez na Xiaomi em janeiro. O Digital Optimus é basicamente o Optimus sem o corpo. Ele descreveu o Grok como a metade pensante, enquanto o Digital Optimus assiste aos últimos segundos do vídeo da tela e opera o teclado e o mouse, da mesma forma que o carro observa a estrada pelas câmeras, e então dirige. Ele disse que isso rodaria no mesmo computador de AI-4 de 650 dólares que a Tesla coloca em seus carros. Com a equipe de IA da Tesla falando sobre enviá-lo em uma caixa embalada em pods, da mesma forma que a Tesla embala os Megapacks. Ele também disse, abre aspas, em princípio, é capaz de emular a função de empresas inteiras. No dia seguinte a essa postagem, ele acrescentou que isso funciona em todos os carros com a AI-4. Então, seu carro poderia estar fazendo trabalho de escritório enquanto está estacionado? E que a Tesla colocaria milhões de unidades digitais dedicadas do Optimus nos Superchargers, onde há cerca de 7 gigawatts de energia disponíveis. Ele previu o lançamento para dali a cerca de 6 meses, prazo que se encerra nas próximas semanas, e nada foi lançado com esse nome ainda. Então, em 11 de agosto, no mesmo dia daquela reunião geral, a XAI lançou algo chamado Grokbot. Eles apresentaram dizendo, abre aspas, colegas de IA aos quais você pode dar trabalho de verdade. Cada bot recebe seu próprio computador, faz login nas ferramentas que uma empresa já usa e trabalha até que o trabalho seja concluído ou algo precise de aprovação. Está em versão beta para assinantes, com clientes empresariais em lista de espera, e surgiu a partir de um protótipo interno que as equipes da XAI já estavam usando para vendas, campanhas de marketing, operações de escritório e correção de bugs. Alguns funcionários da XAI até usam um bot de chefe de gabinete que gerencia os outros bots deles.
Então, o Digital Optimus de março e o Grokbot de agosto estão basicamente descrevendo o mesmo tipo de trabalho. Muita gente olhou para o Grokbot e disse que esse é o Digital Optimus, vindo do lado da SpaceX. Nenhuma das empresas disse isso, e Elon Musk afirmou que eles são diferentes, mas os dois produtos realmente se parecem muito. O Grok parece ser o cérebro em ambos operam o computador de uma forma parecida com a de uma pessoa, e ambos são apresentados como capazes de fazer o trabalho de equipes inteiras. Parece que o lado da Tesla é só um pouco mais físico. Agora, a Tesla investiu 2 bilhões de dólares nesse trabalho, e essa participação foi convertida em ações da SpaceX quando as empresas se uniram. O próprio relatório trimestral da Tesla agora avalia essas ações em cerca de 3 bilhões de dólares, e a SpaceX é a empresa que está entregando esse produto. Então as duas empresas estão pagando para construir a mesma coisa duas vezes, ou pelo menos é o que parece. Elon Musk, na verdade, mudou de posição sobre o relacionamento entre a Tesla e a XAI por 2 anos. Em setembro de 2024, ele disse, abre aspas, não há necessidade de licenciar nada da XAI. Em novembro do ano passado, os acionistas da Tesla votaram sobre investir na XAI e a votação não foi aprovada, com as abstenções sendo contadas como votos contrários, de acordo com as regras da Tesla. Porém, essa votação não era vinculativa, então o conselho investiu os 2 bilhões de dólares 2 meses depois, de qualquer forma. Então, em março, o Digital Optimus apareceu como parte desse acordo, e na última teleconferência de resultados da Tesla, quando alguém perguntou sobre a fusão da Tesla com a SpaceX, Elon disse que uma fusão desse tipo não pode ser discutida em uma teleconferência de resultados e precisa ser feita com o processo apropriado. Na mesma teleconferência, ele mencionou o Grok no carro, e abre aspas, o Grok ajudando a impulsionar o Digital Optimus. Vale ressaltar que o Grok agora está incluído em todos os veículos Tesla e está começando a conseguir controlar cada vez mais funções do veículo. Hoje, ele pode fazer coisas como configurar a navegação para você. O robô físico já roda o Grok também. Elon Musk confirmou há mais de um ano que o Optimus usa o Grok para sua voz, e a atualização do segundo trimestre da Tesla informa que as primeiras unidades do Optimus sairão da nova linha de Fremont ainda este ano, indo para algo que a Tesla chama de Academia Optimus, onde os robôs geram dados de treinamento antes de começarem a trabalhar. Elon já avisou que a produção do Optimus será extremamente lenta no começo, já que tudo é muito novo nesse robô. Então, Grok pensa para o robô com um corpo. Grok comanda o robô sem um, e a Tesla é dona do robô, enquanto a SpaceX é dona do Grok. Se a Tesla e a SpaceX combinassem o Optimus, o Grok e o Grokbot em um só produto, parece que provavelmente funcionaria muito bem. Uma equipe, um modelo, um robô com uma versão de tela e uma versão com corpo, e toda a IA para carro rodando a versão de escritório ao lado. Esse é basicamente todo o argumento da fusão em um único produto, porque a engenharia já é compartilhada e a propriedade é a única parte que ainda não é compartilhada. Eu ficaria de olho para ver se o Digital Optimus vai ser lançado sob o nome da Tesla, porque se esse trabalho acabar aparecendo só dentro do Grokbot, isso meio que mostra onde ele realmente pertence. Agora, o grande obstáculo para tudo isso pode ser a China. Em 30 de julho, o Wall Street Journal informou que a Tesla estava se preparando para separar todo o seu negócio chinês do restante da empresa. De acordo com essa reportagem, os executivos foram orientados a se preparar para uma separação, e consultores discutiram um desmembramento, uma venda ou um fechamento, junto com uma entidade de vendas separada para as exportações de Xangai e limites sobre o que os funcionários na China podem acessar dentro do restante da empresa. Elon Musk negou tudo completamente dizendo, abre aspas, isso nunca sequer foi mencionado em uma conversa. Notícia absurdamente falsa. A equipe da Tesla na China deu aos veículos chineses sua própria negativa, chamando as alegações de informações falsas, e Elon acrescentou que as pessoas devem assumir que as notícias são falsas até que se prove o contrário. Ele ainda estava negando isso em 11 de agosto, quando Ark trouxe a fusão à tona novamente, e ele respondeu postando que a China é incrível e que as pessoas deveriam visitar. Então, ambos os lados da empresa negaram isso de forma bastante firme, e eu encararia esse relatório com certa cautela. Agora, independentemente do que esse relatório diga, a SpaceX é uma grande contratada de defesa dos Estados Unidos. Eles transportam cargas de segurança nacional e administram programas de satélites para o governo, e esse trabalho exige credenciamentos de segurança das instalações. As empresas que possuem essas autorizações operam sob regras que abrangem propriedade, controle ou influência estrangeira. Então, o governo geralmente tem voz nas relações de um contratado com credenciamento de segurança com entidades e países considerados adversários. Os analistas do JP Morgan chamaram a aprovação regulatória de gargalo prático para todo esse acordo por causa dos contratos governamentais da SpaceX. A SpaceX já foi questionada sobre isso uma vez. Em 5 de fevereiro, os senadores Elizabeth Warren e Andy Kim escreveram ao Departamento de Defesa pedindo que investigassem o investimento chinês na SpaceX. Eles destacaram relatos e depoimentos em tribunal de que investidores com ligações à China teriam direcionado dinheiro por meio de entidades nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas para ocultar a compra de ações da SpaceX. Eles pediram ao Pentágono que divulgasse quanto de participação chinesa existe e que decidisse se as regras de propriedade estrangeira se aplicam. Então, o Pentágono já está sendo questionado sobre acionistas passivos que não aparecem em nenhum registro público, e um complexo fabril de propriedade integral na China é uma versão muito maior desse mesmo problema.
Giga Shanghai é o que a Tesla tem aqui na China. A fábrica tem capacidade para mais de 950 mil carros por ano e é a maior e mais produtiva fábrica da Tesla. Historicamente, a Giga Shanghai foi responsável por quase metade de tudo que a Tesla entrega, e a Tesla obtém mais de 95% das peças localmente, de mais de 400 fornecedores dentro da China. Esta semana, a fábrica também produziu seu pack de bateria número 6 milhões. Em uma separação, a Tesla perderia uma fábrica e uma base de fornecedores que levaram anos para construir. A Tesla também possui um centro de dados em Xangai. A China exige que empresas estrangeiras armazenem dados de usuários dentro do país, desde que sua lei de cibersegurança entrou em vigor em 2017. A Tesla construiu um centro de dados em Xangai para cumprir essa exigência, e ele foi inaugurado em 2021. Esse local já acumulou algo em torno de 2,9 bilhões de quilômetros de dados das estradas chinesas, e esses dados nunca saem da China. Uma empresa de defesa que possuísse um centro de dados cheio de informações sobre estradas chinesas, sujeito à legislação chinesa, provavelmente passaria por uma longa análise de segurança nacional. O setor de energia da Tesla também está em Xangai porque a megafábrica de Xangai produz megapacks em um ritmo que se aproxima de 40 gigawatts-hora por ano. Então, algumas das baterias que abasteceriam os centros de dados da empresa resultante da fusão também são parcialmente fabricadas na China. Além disso, os megapacks da Tesla vendidos a partir da China provavelmente estariam financiando empresas chinesas que estão treinando IA, e o governo dos Estados Unidos provavelmente não ficaria muito satisfeito com isso também. A Giga Shanghai acabou de ter um trimestre muito forte. A fábrica exportou 4 veículos e entregou 7 dentro da China, o que foi a primeira vez que a fábrica enviou mais carros para fora do que vendeu no mercado interno. As vendas somadas às exportações aumentaram em porcentagem no trimestre, e julho foi o melhor mês do ano até agora para eles. Antes de 2018, uma montadora estrangeira que quisesse produzir na China precisava fazer isso em uma joint venture com um parceiro chinês ou pagar um imposto de importação de 25%. A Tesla assinou seu acordo de investimento em julho de 2018 e obteve permissão para ser dona integral da fábrica, algo que nenhuma outra montadora estrangeira havia conseguido. A Giga Shanghai começou a produção em outubro de 2019 como a primeira fábrica de carros na China de propriedade totalmente estrangeira, e Pequim tratou isso como prova de que o país estava se abrindo. Então, uma cisão aqui precisaria de um comprador, precisaria de um preço e, aparentemente, precisaria de aprovação dos reguladores chineses, que estariam observando seu principal exemplo de abertura ao investimento estrangeiro ser desfeito. A ARK Invest analisou o mesmo problema e chegou a uma conclusão diferente. Eles possuem ações das duas empresas e acham que a Tesla e a SpaceX estão, no geral, melhores juntas, com a China sendo apenas um detalhe gerenciável e não um fator que inviabiliza o negócio. Eles dizem que haveria limites legais e operacionais em torno dos ativos chineses e que o lado de defesa do negócio nunca teria contato com eles. Uma entidade legal separada seria dona da fábrica, com sistemas separados, pessoas separadas, e um acordo aprovado pelo governo definiria quem teria permissão para saber disso. Essa é uma estrutura que já existe no mundo da defesa, e na prática se parece muito com o que o jornal descreveu. O principal futurista da ARK disse que espera que uma fusão seja anunciada, embora provavelmente não seja concluída antes do final de 2026. A ARK também não acha que Xangai é onde está o valor futuro da Tesla. Eles esperam que os robotáxis sejam responsáveis pela maior parte disso e esperam uma receita muito pequena de robotáxis na China por causa da regulamentação, da concorrência local e dos preços baixos. Se a ARK estiver certa aqui, então separar a China custa a Tesla muito do que ela ganha agora e muito pouco do que virá depois. Mas se a ARK estiver errada, uma estrutura na China feita para uma fusão custa a Tesla metade das entregas da empresa e a fábrica mais eficiente que eles possuem. Agora, Elon Musk geralmente não nega as coisas de forma tão direta, e muitos relatos sobre a Tesla simplesmente estavam errados. Os relatos também já acertaram algum detalhe, receberam uma negação categórica como essa, e então o evento relatado aconteceu mesmo assim um ano depois, sem nenhum comentário posterior. Eu não ficaria surpreso se uma parte desse matéria do jornal acabar sendo verdade de alguma forma, embora eu não veja ninguém fechando uma fábrica que está batendo recordes de exportação. Uma fábrica que exporta mais carros da China do que vende dentro da China é a última coisa que a Tesla iria querer abrir mão. Agora, muita gente está repetindo uma teoria de que Elon está deliberadamente deixando as ações da Tesla ficarem baixas, ou até mesmo falando mal delas para que a SpaceX possa comprar a Tesla por um preço mais baixo. Não há nenhum registro oficial e ninguém assumiu isso publicamente, então é tudo especulação, mas vale a pena analisar. A SpaceX atingiu o pico de $5,64 em 16 de junho, e no final de julho, eles já tinham perdido mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em valor de mercado, que equivale ao valor total da Tesla. A ação voltou a subir acima do preço de $5 do IPO em 10 de agosto, saltou alguns por cento no dia seguinte à reunião geral e está em torno de $5 enquanto estou gravando isso. Isso coloca a SpaceX em cerca de 1,9 trilhão de dólares, a sétima empresa mais valiosa do mundo, com a Tesla em cerca de 1,3 trilhão de dólares, na 11ª posição. Então a SpaceX é a empresa maior aqui, e a SpaceX seria a compradora. Um ano atrás, a Tesla era a compradora óbvia de uma SpaceX de capital fechado e o IPO inverteu essa relação de tamanho. A SpaceX agora vale cerca de meio trilhão a mais do que a Tesla.
As ações deles estão funcionando como uma moeda de aquisição, e os acionistas da Tesla acabariam ficando com ações da SpaceX na proporção de troca que fosse negociada, caso isso acontecesse. Os mercados de apostas acompanharam as chances de fusão, e essas chances aumentam sempre que as ações da SpaceX sobem. Em uma negociação de troca de ações, o preço se resume a uma proporção entre as duas empresas, e o preço de cada ação isoladamente não diz muita coisa. A revista Fortune calculou isso logo após o IPO. Com o preço de listagem de $135, a SpaceX valia cerca de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares, e adquirir a Tesla teria significado emitir mais 46 ações. Alguns dias depois, a ação estava a $185, então a SpaceX valia cerca de 2,44 trilhões assim. A mesma compra exigiria apenas 38% mais ações. A mesma Tesla por um negócio muito mais barato simplesmente porque as ações da SpaceX subiram. A revista Fortune fez o mesmo cálculo, e quando a SpaceX estava em seu valor mais baixo, teria sido necessário 82% mais ações. Parece que qualquer um tentando manipular o preço aqui estaria focando nas ações da SpaceX, porque segurar a Tesla para baixo mal altera a quantidade de ações necessárias. A Nvidia revelou na semana passada uma participação de cerca de 123 milhões de ações da SpaceX, no valor de aproximadamente 17 bilhões de dólares, e agora a SpaceX é a segunda maior posição acionária da Nvidia. A posição veio do investimento de 10 bilhões de dólares da Nvidia na XAI, que foi convertido em ações da SpaceX quando as empresas se fundiram. O Morgan Stanley tem um preço-alvo de $300 para a ação e afirma que o mercado está subestimando o lado da IA. Os mercados de apostas estimam uma chance de cerca de 18% de um anúncio de fusão até o final do ano e uma probabilidade maior ao longo de 2027. E alguns dias antes deste vídeo ser publicado, cerca de 319 milhões de ações de insiders foram liberadas do período de bloqueio pós-IPO, então as pessoas que construíram a SpaceX finalmente podem vender algumas ações. Quando se trata do controle dessas empresas, os documentos do IPO da SpaceX apresentam os números de controle. Após o IPO, Elon Musk detém cerca de 42% da SpaceX e 82,4% do poder de voto, através de uma classe de ações que concede 10 votos cada. Na Tesla, ele detém aproximadamente 20% dos votos e já declarou publicamente que deseja cerca de 25% antes de se sentir confortável para liderar a Tesla mais profundamente em IA e robótica. O conselho da Tesla nunca o levou a esse patamar. Se a SpaceX comprar a Tesla e a estrutura de votação da SpaceX for mantida, Elon passa de uma posição minoritária de votos na Tesla para o controle majoritário de uma empresa combinada avaliada em mais de 3 trilhões de dólares. Ao comprar a Tesla, a SpaceX dá ao Elon o controle da Tesla que ele vem pedindo, sem que o conselho da Tesla precise conceder isso diretamente. Então, não acho que ele esteja atrapalhando a Tesla de propósito. A Tesla teve um ano difícil por conta própria em 2025. A receita caiu 3%, as entregas caíram 8,6%, e a BYD ultrapassou a Tesla como a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Esses números por si só já explicam o desempenho das ações, ao que parece. Elon ainda quer seus 25%, então vale a pena ficar de olho em qual estrutura de votação será anunciada em qualquer acordo, porque ele se importa mais com o controle do que com o preço. Você acha que ele poderia estar fazendo isso de propósito? Deixe um comentário abaixo para me contar sua opinião. Se isso acontecesse, uma empresa seria dona de toda essa cadeia, de cima a baixo. Na base, há uma fábrica de chips no Texas produzindo sua própria lógica e sua própria memória. Acima disso, há centros de dados em terra rodando treinamento e satélites em órbita projetados para executar a inferência, lançados em foguetes que a mesma empresa constrói. A AI treinada nesses centros de dados vai para carros, para um robotáxi sem volante, para um robô humanoide e para um agente que opera na tela fazendo trabalho de escritório. E tudo isso roda na mesma família de chips, vindos do mesmo prédio. As baterias que mantêm esses locais funcionando vêm da divisão de energia, e os carros se conectam de volta pela rede de satélites. Cada camada disso já existe hoje dentro dessas duas empresas, e é por isso que as pessoas continuam falando sobre essa fusão. Agora, essas duas empresas também poderiam continuar separadas, e isso também funciona. A Apple não é dona da TSMC, e a Nvidia também não é dona das fábricas que produzem seus chips, porque as empresas normalmente lidam com isso por meio de um acordo de fornecimento de longo prazo, onde uma empresa se compromete com um volume de produção anos antes, e em troca, recebe uma capacidade garantida. Tesla e SpaceX poderiam assinar um desses acordos, ou administrar a TerraFab como uma joint venture simples com seu próprio conselho, do mesmo jeito que as montadoras hoje são coproprietárias de fábricas de baterias com seus fornecedores. Alguns investidores querem uma empresa de carros e energia, outros querem uma empresa espacial e de IA, e manter as empresas separadas permite que cada grupo seja dono da empresa que realmente comprou. Uma fusão também cria o problema da China em vez de resolvê-lo, porque a Tesla pode possuir fábricas em Xangai hoje, e uma empresa ligada a uma empresa do setor de defesa aparentemente não poderia, pelo menos não facilmente. Manter as empresas separadas é mais lento e mais caro, e se a questão da China não puder ser resolvida, esse é o resultado mais provável. Mas aquela afirmação de 99% do Elon, a TerraFab e o papel da Tesla nessa fábrica serão todos testados nos próximos meses. Ninguém precisa acreditar apenas na palavra do Elon aqui. Setembro é mês que vem, e ele disse que a receita de IA vai superar todo o resto na SpaceX nesse mês, e o relatório do terceiro trimestre vai realmente mostrar isso em um documento oficial.
Se isso acontecer, aquela afirmação dos 99% vai ganhar um pouco mais de credibilidade. Mas se setembro passar sem essa virada, a previsão errada vai entrar na lista junto com o Roadster do Elon. Depois tem a Terafab, onde eu ficaria de olho em um pedido de máquinas, em vez de fotos do local e da construção. Precisamos que as máquinas que fabricam esses chips estejam realmente funcionando e em escala. A Tesla também vai ter que informar a participação dela nessa fábrica aos próprios acionistas, porque um compromisso desse tamanho precisa aparecer em um documento oficial. Dependendo de como a Tesla detalhar isso, vamos ver como essas empresas já estão conectadas. Para mim, o que mais me deixa curioso é o que vai acontecer com a identidade da Tesla se essa fusão realmente acontecer. Uma montadora de carros que vira uma divisão de uma empresa de IA e exploração espacial é um investimento bem diferente. Os acionistas da Tesla seriam diluídos em um negócio que gasta 15 bilhões de dólares por trimestre em IA, e muita gente que comprou ações da Tesla pode ficar decepcionada porque vê valor nos carros. Cars. Eu não acho que todo mundo que tem ações concordou com isso, mas estou curioso. Se você é acionista e está assistindo, deixe um comentário abaixo para me contar o que pensa. Enquanto isso, se você quiser ver os maiores arrependimentos das pessoas depois de comprar um Tesla em 2026, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.